Olá, hoje vamos dar uma olhada numa notícia bem específica do futebol brasileiro, sabe? Tá dando o que falar principalmente para a torcida do Vasco. A gente pegou informações do Outside. O ponto central é este. Felipe Coutinho vai a julgamento no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Exatamente. E já tem data marcada, né? É nesta quinta-feira mesmo. O motivo, como muita gente já sabe, é aquela expulsão direta que ele teve. Isso, no jogo contra o Fortaleza. Foi um lance que gerou bastante discussão ali na hora. Pois é, vermelho direto sempre leva o caso pro tribunal, né? Sempre. Mas assim, além de ser o Coutinho um nome de peso, o que mais tem de particular nesse caso? Ou é um procedimento padrão? Olha, o nome dele, claro que joga um holofote enorme em cima, né? Mas o procedimento em si é o padrão para expulsão direta. O julgamento não vai discutir se foi vermelho ou não. Isso já foi decidido em campo. Ah, entendi. Então o foco é outro. É outro. O foco é definir a sanção, a punição. Quantos jogos de suspensão ele vai pegar, o tribunal vai analisar o que o árbitro escreveu na súmula, talvez olhar o vídeo de novo. Certo. Para ver direitinho qual infração do Código Brasileiro de Justiça Desportiva se encaixa ali. E essa análise que o STJD faz, ela se baseia só no que está escrito na súmula ou, outras coisas entram na conta? O histórico do jogador, por exemplo, pesa? Pesa sim. O histórico pode ser um agravante, se ele já tiver outras punições, ou até um atenuante, se for réu primário, bom comportamento, essas coisas. Mas o ponto de partida mesmo é a descrição da falta na súmula. Faz sentido. Foi jogo brusco grave, conduta violenta, agressão. Cada uma dessas coisas tem uma pena diferente lá no código, sabe? Um mínimo e um máximo de jogos. E, claro, a defesa do Coutinho vai apresentar os argumentos dela também. Entendi. E a gente tá falando de um jogador que é fundamental pro Vasco, né? Uma referência técnica. Qualquer ausência dele tem um peso diferente. Com certeza. Que tipo de suspensão a gente pode esperar, assim, em geral, para casos parecidos? Olha, é muito difícil cravar um número sem saber exatamente o que está na súmula, qual artigo vão usar. Mas, por exemplo, uma expulsão por jogo brusco grave geralmente dá de 1 a 6 jogos. Se considerarem conduta violenta, aí a pena pode ser maior. O tribunal tem essa margem para avaliar, sabe? E o impacto pro Vasco, né? Não é pequeno. O time conta muito com ele para organizar o jogo, para decidir lá na frente. Sem dúvida nenhuma. Uma suspensão, dependendo de quantos jogos forem, pode cair bem numa sequência importante do campeonato. Complica, né? Então, a ausência de um cara do calibre do Coutinho sempre abala um pouco. O Vasco com certeza tá torcendo para a pena ser a mínima possível. Sim, talvez só aquele jogo automático que ele já teria que cumprir de qualquer forma. Exatamente. Essa seria a melhor das hipóteses para o clube. Essa volta dele pro Brasil já foi tão comentada, né? E aí logo pinta essa questão disciplinar. Adiciona um tempero a mais, digamos assim. É verdade. E assim, embora o STJD tenha que seguir critérios técnicos, a lei, né, o regulamento, não dá para negar que é um caso com muita visibilidade. Mas a gente espera que a decisão seja técnica, baseada nos fatos e no código. Bom, então, para a gente fechar aqui a informação principal que veio do Outside, Felipe Coutinho tem julgamento no STJD nesta quinta-feira. Motivo? O cartão vermelho direto que ele levou no jogo do Vasco contra o Fortaleza. Isso mesmo. E o resultado desse julgamento vai dizer quantos jogos ele fica fora. É um procedimento padrão, como a gente falou. Mas nesse caso, tem um peso grande, né? Pela importância dele pro Vasco. Perfeito. Agora é esperar para ver o que o tribunal decide. Pois é. E enquanto a gente espera, fica até uma questão interessante para pensar, né? Até que ponto a ausência de um jogador só, mesmo sendo uma estrela como o Coutinho, pode realmente mudar os planos e as ambições de um time inteiro no meio da temporada? É uma boa reflexão essa, sobre o coletivo no futebol. Mas a resposta sobre a sanção a gente vai ter em breve. Por agora, é isso nesta nossa análise.